Olá, queridos, boa tarde. Estamos aí, nossa segunda meditação semanal, trazendo uma palavra no dia de domingo, que é o dia do Senhor, para todos os cristãos que estão assistindo esse vídeo. E nós estamos trabalhando na epístola de Tiago, São Tiago, que traz um evangelho puro, um evangelho de relacionamentos humanos, um evangelho de como uma pessoa regenerada por Cristo deve agir no mundo, né? E é o título que nós vamos trazer essa tarde, onde nós estamos falando aqui sobre regenerados para as boas obras. E eu queria ler esse pequeno trecho aqui da epístola de São Tiago, no capítulo 2, que fala assim a partir do verso 12: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, e vocês lhe disserem: vá em paz, aqueça-se, alimenta-se até ficar satisfeito, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: vocês têm fé? Eu tenho obras. Mostre na sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que Deus existe e é um só? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Você quer certificar que a fé de obras sem obras é inútil? Aí Tiago vai citar o exemplo de Abraão, que sacrificou o seu filho, e Deus o chama de amigo de Deus, né? Quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, mas Deus não permite o sacrifício, mas mostra a obra de Abraão. Mas ele vai citar um exemplo muito interessante, o exemplo de Raabe, a prostituta, né? E fala assim: vejam só, que uma pessoa justificada por obras, não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Irmãos, estamos diante aqui de mais um texto veemente, um texto que fala por si só, né? Nesses minutos que nós estamos meditando aqui sobre a palavra de Deus, Tiago está trazendo para a gente duas leis que devem reger o comportamento de um cristão, para que ele tenha uma vida equilibrada, uma vida mentalmente equilibrada, que é o tema que nós estamos trabalhando, as fortalezas mentais. A lei da liberdade e a lei do amor, porque nós fomos chamados para essas duas leis. Liberdade por quê? Porque eu agora sou livre, irmãos. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, não sou mais escravo do pecado, então não tenho que me colocar debaixo de jugo de nenhum homem, de um líder, de nenhum partido político, nenhuma filosofia política, não, de nada. A única lei que eu tenho que me colocar debaixo é a lei do reino de Deus, que é uma lei que tem na sua essência o amor. E o interessante é que a Bíblia, quando ela fala sobre o amor, ela não fala como se fosse algo romântico, algo sentimental, de um filme de Hollywood, não. A Bíblia fala o amor como uma decisão da nossa própria vontade. Nós decidimos amar. Porque a Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus decidiu. Quando Jesus estava no Getsemane, sofrendo agonia da cruz que se aproximava, ele fala para o seu Pai, para o nosso Deus: afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus tomou aquele cálice porque ele decidiu nos amar. Então, reparem que o amor na Bíblia é algo dinâmico, é algo de ação. Por isso que a Bíblia fala que o casamento é algo excelente, é como se fosse um excelente laboratório para trazer felicidade, porque você decide amar uma pessoa. Você não se casa com uma pessoa para aquela pessoa te fazer feliz. Não,
A sua meta é amar aquela pessoa, e amando aquela pessoa, você será feliz por isso. Porque quando o amor está presente, as divisões desaparecem. Quando o amor está presente, as melhores qualidades vêm à tona. A compreensão, o perdão ganham mais espaço na nossa vida. E Jesus Cristo faz um alerta interessante, irmãos, e preocupante também. Ele diz que quando chegar o tempo da sua volta, muitas coisas vão acontecer no mundo, trazendo sofrimento e dor. Mas ele, no meio disso tudo, ele fala uma frase que ele fala: tome cuidado, lá no capítulo 21 de Lucas. Tome cuidado para que o seu coração não fique sobrecarregado de libertinagem e de ansiedade, que é a marca da sociedade atual, né, irmãos? Nós vivemos numa sociedade que está sobrecarregada no seu coração. O livro de Provérbios fala: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. É do nosso coração, não estou falando do coração, um órgão físico, mas da nossa alma, da nossa sede, das nossas emoções, que procede tudo, irmãos. Tudo procede daí. Todo o nosso psique, todo o nosso equilíbrio emocional vai vindo daí. Se a gente sobrecarrega, acontece isso que antes do Covid-19 a Organização Mundial de Saúde dizia. Ela dizia, no mês de dezembro, que gasta-se no mundo $1 trilhão em tratamento de doenças psicossomáticas, em doenças do coração, em doenças mentais, irmãos. Por que que isso acontece? Porque a lei da liberdade e a lei do amor não estão presentes. E Tiago faz um alerta aqui para nós, que é o perigo de toda religião. A religião, ela tem uma tendência a nos tornar pessoas julgadoras, críticas, que apontam o dedo para os irmãos. E Tiago fala: toma cuidado com isso, irmãos. Porque o nosso julgamento tem que ter sempre acompanhado de misericórdia. A própria palavra misericórdia é a junção de duas palavras do latim, miserios e cordias, quer dizer, em acordo com a miséria, em acordo com a dor do meu irmão, em acordo com a carga do meu irmão. Eu me aproximo do meu irmão, não para julgar, não para apontar o dedo, mas para ajudá-lo a carregar as cargas que a vida coloca. Essa é a lei do amor, irmãos. Todos nós temos telhados de vidro. Nós não devemos julgar nem apontar o dedo para ninguém, irmãos, porque corre o risco de muitas vezes essas coisas acontecerem conosco, acontecerem na nossa família. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E ele dá continuidade a isso, tocando num ponto-chave, que é a fé com obras. E o interessante é que o grande legislador da Reforma Protestante, Martim Lutero, ele tinha uma resistência grande contra a Epístola de Tiago exatamente por isso. Lutero afirmava e afirmava de forma correta que nós somos salvos não por obras, nós somos salvos pela graça, porque mediante a fé no sacrifício de Jesus. Que não existe um sistema de milhagem com Deus, de onde você vai fazer obras de caridade para ter salvação. Não é isso que nos salva. É a fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, que nos salva. Mas a Bíblia fala também no livro de Efésios, na Epístola de São Pedro, na Epístola de São Paulo a Tito, que nós fomos regenerados para fazer as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quer dizer, uma prova que uma pessoa é um cristão convertido é quando a sua vida não é uma vida egoísta. É uma vida que é acompanhada por obras de amor. Jesus fala uma coisa extremamente intrigante lá no capítulo 24 de Mateus, que quando ele vier ao mundo, ele vai sentar-se no trono para julgar, e que os anjos vão trazer todas as pessoas de todo o mundo para serem julgadas pelo próprio Jesus.
Haverá um julgamento. E ali algumas pessoas vão aparecer diante de Jesus e vão dizer: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, ressuscitamos mortos, sinais e prodígios em teu nome. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai falar: não conheço vocês. Porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu estive nu, você não me vestisse, eu tive sede e você não me deu água. Ele falou: mas quando é que tu teve com isso, com essas coisas e nós não fizemos, Senhor? Ele falou: toda vez que um ser humano, a imagem semelhante de Deus, passou por fome, sede e nudez e você não socorreu, você deixou de fazer a mim. Então mostre, irmãos, que a questão das obras, ela é essencial, ela acompanha a nossa fé, faz parte da nossa fé. Jesus fala isso, claro, na parábola do samaritano, onde passa um religioso que era o sacerdote, passa o outro religioso que era o líder do louvor, e ficam completamente indiferentes ao sofrimento daquele homem que está estendido no chão, sangrando e morrendo. E passa um samaritano que não fazia parte da religião de Israel, que era considerado imundo, e esse homem se aproxima daquele homem que está estendido no chão, não prega nada para ele, mas cuida dele, age com amor. E Jesus fala: é esse o culto que eu quero. Quem provou o amor de Deus tem por obrigação ajudar o seu irmão, materialmente, emocionalmente, obras de comida, obras de palavras bondosas, palavras que não magoam. Isso vai mostrar a sua fé, irmãos. Isso mostra a nossa fé. A nossa fé tem que ser acompanhada de obras de amor. Tiago está falando: quem tem fé tem que produzir ações de amor. É incoerente com qualquer tipo de vida egoísta, que infelizmente é pregada hoje em dia, irmãos. Vida de prosperidade e outras coisas mais. Ah, eu tenho fé em Deus. Ele falou: muito bem, você tem fé em Deus. Até os demônios creem em Deus e tremem. E aí ele vai, depois de citar o exemplo de Abraão, ele, que é chamado o amigo de Deus, ele vai citar o exemplo de Raabe, uma prostituta na cidade de Jericó, que põe sua vida em risco e a sua família também se arriscar ao abrigar 2 espiões enviados por Josué. E esses gestos de amor e de cuidado, onde ela arrisca a sua vida em prol daquela causa de justiça, vai fazer que a sua família seja poupada e vai fazer que Raabe tenha o seu nome inscrito lá na genealogia do Messias. Está lá no Evangelho de Mateus. A descendência de Jesus, segundo a carne, vem de Raabe, irmãos. Por isso que a Bíblia chama de ela, no capítulo 11, de heroína da fé. Entrou na linhagem. É uma fé que age. É uma fé que é sal da terra, que é luz do mundo. Não é uma vida contemplativa, isolada no mosteiro, voltada para dentro de si. Tudo bem, irmãos, pode ter momentos na sua vida que você tenha que se recolher para buscar a presença de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas a marca da sua fé é uma marca que sai para o mundo, para que a sua fé mude as injustiças desse mundo, irmãos. Eu confesso a você, querido, que eu não sou uma pessoa que fica impressionado com às vezes eu encontro cristãos que falam: ah, eu fiz jejuns, eu fiz horas e horas de oração de madrugada, eu participo de grupos de intercessão, de oração. Irmão, estou dizendo que tudo isso tem muito valor. Mas às vezes pequenos gestos de amor dizem muito mais. Às vezes tem um grupo de WhatsApp na sua igreja, uma pessoa faz aniversário, e você manda uma mensagem de amor. Você telefona para essa pessoa. Talvez aquela mensagem, aquele gesto de amor, aquele telefonema que você deu, talvez seja o único que aquela pessoa recebeu durante o dia. Olha só. Para Deus isso tem um valor imenso, irmãos. Imenso. Nós estamos no mês de maio. Essa semana teve o dia 13 de maio. O dia 13 de maio
comemora os 132 anos que a Lei Áurea foi assinada, libertando os escravos no Brasil. Libertando em termos, né, irmãos? Em termos. Porque nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. E estamos pagando preço hoje por isso. Nós libertamos milhões de escravos e eles saíram de fazendas, de casas, com uma mão à frente e outra atrás, na miséria, sem nenhum tipo de compensação pelo trabalho que prestaram. E foram ocupar os morros, e esses morros viraram as favelas de hoje, que tem um cenário de violência, um cenário de que falta tudo, falta saúde, falta saneamento básico, um cenário que o corona está deitando e rolando, irmãos. Nós somos a maior nação cristã do mundo. E interessante, irmãos, que quando os escravos foram libertos, nessa situação de completo desamparo, logo em seguida teve a Guerra do Paraguai, que prometeu que caso a população negra se envolvesse na guerra, fosse para a guerra, receberiam casas e propriedades, o que não aconteceu. E eles deixavam, muitas vezes, eles nas linhas de frente para morrer primeiro, mas os negros são fortes, resistem. Eles fizeram parte dos batalhões que foram conhecidos como os Voluntários da Pátria, né? Tem até um nome de ruas no Brasil com esse nome, mas reparem, eles só aumentaram a nossa dívida com a população negra, que ajudou a construir essa nação, irmãos. As periferias das grandes cidades, a maior mortandade de jovens é na população negra. E nós somos o país mais cristão do mundo. Que incoerência, irmão. Que fé sem obras. Que fé sem obras. A CBN, há uns 2 anos atrás, quando a Lei Áurea fez 130 anos, fez uma reportagem mostrando que a escravidão está presente hoje. No Brasil, nas fazendas, nas empresas. Em muitos lares brasileiros, quando empregadas domésticas moram em cubículos 24 horas por dia trabalhando para aquela família sem nenhum direito trabalhista. E me traz a memória, irmãos, me traz a memória dos negros religiosos, os cristãos, que fizeram a diferença. Um foi o pastor Martin Luther King, pastor batista de uma pequena igreja batista, que ao ver aquela injustiça social tremenda feita contra os negros americanos, vai para as ruas protestar contra aquela injustiça e derramou seu próprio sangue em favor dos negros americanos. E hoje, se os negros americanos têm algum direito, conseguiu eleger algum presidente negro, que foi o Obama, deve ser a Martin Luther King, que teve uma fé com obras. Outra fé com obras de um negro famoso, cristão, bispo Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz, assim como Luther King foi prêmio Nobel da Paz, que enfrentou prisões em defendendo os direitos negros na África do Sul contra o apartheid. Pessoas que foram sal da terra, que foram luz do mundo, que lutaram contra essa injustiça. Então nós precisamos mudar a história desse país, Pai. Nós precisamos mudar a história, nós temos que, dentro da nossa alçada, dentro do nosso círculo de influência, nós temos que ser pessoas que cuidam, que se preocupam, que são marcadas por obras, que apoiam ONGs sérias, que dão cestas básicas, que telefonam, que se preocupam, que cuidam das pessoas da sua casa, que cuidam dos seus trabalhadores com justiça, que pessoas que têm consciência, irmãos, de que são cristãos, que pertencem ao reino de Deus. E Tiago termina essa exposição maravilhosa da fé com obras no verso 26, quando ele fala: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele está citando
O Gênesis, quando Deus faz Adão do barro, enquanto Deus nos soprou o espírito de vida em Adão, Adão era um corpo morto, era um boneco, era um cadáver. Isso simboliza a vida de fé sem obras. Mas quando Deus sopra o espírito sobre Adão, ele se torna um ser vivente. E aí ele começa a viver. Até o pecado entrar no mundo, a vida era um fim em si mesmo. Depois que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a vida deixou de ser um fim em si mesma e se tornou um instrumento que Deus nos concede para que a gente ande nas boas obras que Ele preparou. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Tito: por essa razão Jesus foi para a cruz do Calvário, para formar um povo seu, praticantes de boas obras, irmãos. Vamos praticar as boas obras, vamos ser cristãos, cristãos no verdadeiro sentido da palavra, imitadores de Jesus Cristo, veículos do amor de Deus aqui na terra, sal da terra, luz do mundo, fé com obras. Vamos mudar a história desse Brasil, irmãos, e a gente só vai mudar se isso for colocado em prática. Deus abençoe vocês, irmãos, um ótimo domingo.